Olá, o programa OAB Nacional está começando. A cada semana nós vamos te mostrar um resumo das principais ações, conferências, congressos e seminários realizados pela Ordem dos Advogados do Brasil ao longo de 2018. Foram 5 grandes conferências que marcaram o ano da advocacia, debatendo as questões mais importantes para a classe e para a sociedade brasileira. Abrindo o calendário de eventos, em março, na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, a Ordem realizou a 2ª Conferência Nacional da Jovem Advocacia. No mês de maio, advogados e advogadas se reuniram em Fortaleza para discutir temas relacionados aos direitos humanos em uma conferência internacional. O direito ambiental também foi pauta de conferência na cidade de Vitória, debatendo o papel da advocacia nas questões do meio ambiente. E você vai ver também, arbitragem e direito do consumidor entraram na agenda de conferências do Conselho Federal da OAB nos meses de outubro e novembro. Esses são os nossos destaques. A primeira edição do programa OAB Nacional de Retrospectiva 2018 está começando. Entre os dias 23 e 24 de março, o Conselho Federal da OAB realizou a 2ª Conferência Nacional da Jovem Advocacia, que aconteceu em Natal, no Rio Grande do Norte. Os desafios da advocacia contemporânea e os principais conteúdos referentes ao universo dos profissionais em início de carreira foram temas discutidos. Ajudar a jovem advocacia a encontrar soluções e a entender melhor as adversidades da profissão, além de elucidar inúmeros assuntos sobre direito, foi o objetivo da 2ª edição da conferência que reuniu cerca de 1.000 advogados e advogadas iniciantes em Natal, no Rio Grande do Norte. Estar entre profissionais de longa data foi o que motivou o recém-advogado João Paulo. O que me motivou a estar aqui é justamente poder ouvir, ver os colegas que já têm uma caminhada, que são, vamos dizer assim, referência na área da advocacia, do direito, para que a gente saia fortalecido, enriquecido com as experiências deles, com os conhecimentos. João saiu do município chamado Jardim de Piranhas, na divisa do estado, a 327 quilômetros de Natal, para participar do evento. Porque quando a gente inicia, a gente se depara com realidades que muitas vezes a gente não teve a oportunidade na faculdade, no curso de Direito, de trabalhar, principalmente as questões práticas, de como lidar com o judiciário, de como lidar com o Ministério Público, com os órgãos públicos. Os desafios também do dia a dia com os clientes, de gestão do escritório, são temas muito desafiadores. Em 2 dias de encontro, assuntos importantes foram debatidos nos painéis: direito de defesa, advocacia preventiva e resolução extrajudicial de conflitos, desafios do primeiro escritório, papel da advocacia na efetivação do acesso à justiça, jovem advogada mulher, eleições, ativismo judicial, desafios e perspectivas da jovem advocacia. Na abertura, o presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, falou da importância da jovem advocacia e do papel que ela exerce nos momentos de crise vividos pelo Brasil. Ele enfatizou a necessidade da classe assumir o protagonismo nesse período. Nós temos sido chamados todos os dias para participarmos dos mais variados debates no contexto nacional. E a Ordem dos Advogados tem tido, sim, papel fundamental na defesa da Constituição Federal, como já foi aqui salientado. Muitos afirmam que o futuro do país depende dos jovens advogados do presente. Pois, meus amigos, eu vou além. É o próprio presente que depende, sim, dos jovens advogados brasileiros. O anfitrião do Congresso, Paulo Coutinho, presidente da seccional do Rio Grande do Norte, retratou a trajetória da graduação em Direito. Para ele, a jovem advocacia tem a função de preservar a classe e ser motivadora da democracia. Nós precisamos mostrar para o jovem advogado que ele não é só mais um integrante de uma carreira, ele é sim um agente
de mudança, ele é um agente de consolidação da democracia, ele tem na sua qualificação o conhecimento não só da Constituição, mas o conhecimento que vem lá da formação jurídica brasileira, ou seja, trabalhar isso, estimular isso no jovem advogado, sem dúvida nenhuma, é fortalecer não só a advocacia, mas toda a cidadania brasileira. O presidente da Comissão Nacional de Advocacia Jovem, Alexandre Mantovani, falou do protagonismo que esses profissionais possuem e da participação nas decisões das seccionais e subseções, além do enfrentamento à cláusula de barreira, hoje com a proposta de extinção já aprovada pela OAB. A cláusula de barreira, ela impede que advogados com menos de 5 anos de inscrição possam ser eleitos nas eleições institucionais da OAB. Então, esse tema é um dos temas de grande relevância, existem muitos temas relevantes, esse é mais um deles, e o Conselho Federal, a Comissão Nacional, Colégio de Presidentes das 27 seccionais jovens tem enfrentado esse tema, tem discutido esse tema, e ele é de salutar importância para todos nós. Uma carta com as principais reivindicações e constatações foi lida no final da conferência. 8 pontos foram apresentados, entre eles a defesa das prerrogativas da advocacia em início de carreira, a inserção da jovem advocacia, a promoção do empreendedorismo e o fomento para a criação do primeiro escritório, a constante luta pela qualidade do ensino jurídico e pela capacitação continuada no país. O tema Sucesso no Direito encerrou o último dia de palestras do encontro. O advogado e escritor Paulo Nicolas falou para uma plateia interessada no assunto. Ele explicou o que é o sucesso na profissão e quais os caminhos para alcançar esse objetivo. A cidade de Fortaleza foi palco da 7ª Conferência Internacional de Direitos Humanos entre os dias 23 e 25 de maio. O evento teve uma programação diferenciada e intensa, com realização de 10 fóruns de debates e 6 painéis temáticos subdivididos em 18 palestras, com assuntos como racismo e desigualdade social no Brasil, sistema carcerário brasileiro, inclusão das pessoas com deficiência, igualdade de gênero e proteção internacional dos direitos humanos. Veja. O ano de 2018 foi marcado por grandes encontros promovidos pela OAB. E um dos mais importantes e que foi destaque pela relevância dos temas que pautam atualmente a sociedade mundial foi a 7ª Conferência Internacional de Direitos Humanos. O evento aconteceu na cidade de Fortaleza e recebeu diversas autoridades no assunto, que durante 3 dias debateram temas fundamentais para a humanidade. Diante do cenário mundial pontuado por tantos retrocessos sociais, os painéis debateram questões relacionadas à igualdade de gênero, violência contra crianças e mulheres, inclusão das pessoas com deficiência, liberdade religiosa, racismo, entre outros. Sua programação diversificada foi organizada em 10 fóruns de debates e 6 painéis, com palestras marcadas por forte discurso em defesa das garantias dos direitos humanos expresso na Constituição Federal. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, em seu discurso na abertura da conferência, destacou as ações da Ordem dos Advogados do Brasil pela causa dos direitos humanos e enfatizou a realização do evento como fortalecedora do tema. Direitos humanos está no DNA da nossa instituição. Vem expresso no próprio artigo 44 da Lei 8.906 como um compromisso que a Ordem dos Advogados do Brasil tem que ter. E, portanto, a realização desta conferência aqui no Ceará, em Fortaleza, ela tem um simbolismo muito grande, notadamente diante de tudo que nós estamos vendo hoje no Brasil ao longo destes últimos tempos. O presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB, Everaldo Patriota, destacou que é preciso reafirmar o compromisso existencial com os direitos humanos, principalmente em um momento de tanto retrocesso e intolerância. Além das violações crescentes, além de todo esse contexto de retrocessos, é nessa hora contra-majoritária que a Ordem assume a liderança de reafirmar não só o seu credo, mas o seu compromisso na defesa dos direitos humanos. Na manhã do segundo dia de conferência, os trabalhos se iniciaram com as discussões de 5 fóruns que abordaram os temas: criminalização da pobreza e violência urbana, proteção de imigrantes e refugiados, o direito à inclusão de pessoas com deficiência,
liberdade religiosa no Estado laico e o direito à terra por comunidades quilombolas e povos indígenas. Já no período da tarde, foram apresentados 3 painéis eletrônicos que debateram questões específicas e atuais da sociedade mundial com os temas proteção internacional dos direitos humanos, igualdade de gênero, violência contra a mulher e a reforma trabalhista e previdenciária. A secretária da Comissão Nacional da Mulher Advogada, Florani Mota, palestrante no painel que abordou os diferentes aspectos da igualdade de gênero e as formas de violência contra a mulher, destacou que os 2 temas estão diretamente relacionados. Falar de direitos humanos e não discutir sobre o papel feminino na sociedade não é direitos humanos. Hoje a mulher brasileira é uma das mais violentadas em todo o Brasil. A cada 11 minutos morre uma mulher no Brasil. Então esse tema é de grande relevância, não só para a advocacia, mas para um todo, para discutir principalmente o enfrentamento a essa pauta. Essa pauta ela tem que ser tratada realmente com muita seriedade. O terceiro e último dia da 7ª Conferência Internacional de Direitos Humanos começou com a realização de novos fóruns de palestra que discutiram temas como racismo e desigualdade social, criminalização de movimentos sociais, drogas, preservação do meio ambiente e o sistema carcerário brasileiro. O presidente da Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, Humberto Adami, abriu os trabalhos do 6º Fórum da Conferência, que abordou o racismo no país, e destacou que ainda existe no Brasil uma abolição da escravidão inacabada. No período da tarde, a 7ª Conferência Internacional de Direitos Humanos encerrou o ciclo de painéis com 3 palestras que reuniram temas que geraram grandes debates nos dias atuais, como Estado policial, ativismo judicial e fragilização das garantias processuais penais, direitos da população LGBTI, direitos da criança, do adolescente e do idoso. O presidente da OAB Bahia, Luiz Viana Queiroz, fez a palestra final que deliberou sobre o conteúdo da Carta Interamericana Democrática, aprovada em 2001 pela Organização dos Estados Americanos, que aborda questões da representação da democracia como fator indispensável para a manutenção da paz. E reafirmou que garantir a promoção e a proteção dos direitos humanos são condições fundamentais para a existência de uma sociedade democrática. No encerramento do evento, Everaldo Patriota apresentou a Carta de Fortaleza, que reuniu 45 propostas oriundas dos resultados das discussões realizadas durante a conferência. Mineração e agronegócio, crimes ambientais como a tragédia de Mariana, licenciamento ambiental. Esses foram alguns dos temas de palestras da 4ª edição da Conferência Internacional de Direito Ambiental, realizada em Vitória, no Espírito Santo, nos dias 6, 7 e 8 de junho. Foram 2 dias dedicados à discussão de questões sobre o meio ambiente. A 4ª Conferência Internacional de Direito Ambiental aconteceu em Vitória, no Espírito Santo. Na ocasião, temas como licenciamento ambiental, infraestrutura, mineração, agronegócio, espaços protegidos, crimes ambientais, processo ambiental, tragédia de Mariana e responsabilidade civil ambiental foram debatidos. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, falou da importância do evento. E é um momento importantíssimo, fundamental, porque nós estamos falando não apenas para o Brasil, mas estamos falando para o mundo o que nós pensamos com relação à defesa do direito ambiental, a defesa do meio ambiente, né? E isto, sem dúvida nenhuma, a partir de uma conferência como esta, pela qualidade dos palestrantes, né? Pela qualidade das pessoas que participarão dos debates aqui, trará para o Conselho Federal da OAB inúmeras propostas que serão avaliadas depois pelos nossos conselheiros federais para implementação. O objetivo do Congresso foi de discutir o tema que é recente no Brasil e também no mundo. Somente com a Constituição de 1988 passou a ter destaque no mundo jurídico do país. A presidente da Comissão Nacional da OAB, Marina Gadelha, traçou os avanços e as conquistas a partir da Constituição. Segundo Gadelha, são muitos desafios, principalmente na aplicação das leis. E debater meio ambiente é muito recente. Essa discussão vem aí do início da década de 60,
O marco inicial do direito ambiental no mundo é da década de 70 nos Estados Unidos e no Brasil o direito começou a surgir no finzinho da década de 70. O marco político do direito ambiental no Brasil é de 81 e a primeira Constituição que trata de direito ambiental no Brasil é a atual de 1988. Então o debate no mundo é muito recente em matéria ambiental e em matéria de legislação ambiental aí muito mais. Anfitrião, o presidente da seccional do Espírito Santo, Homero Mafra, lembrou da situação dos órgãos que cuidam e fiscalizam no setor, que, segundo ele, estão desaparelhados. Mafra também destacou a tragédia da cidade de Mariana. Você não pode aparelhar os órgãos de fiscalização, porque como nós temos bons técnicos, se esses órgãos estiverem aparelhados, eles vão fazer o papel deles. E os entes públicos, os governantes desse país, não querem que haja fiscalização ambiental. Sobre a tragédia de Mariana, nós falemos, os nossos governantes falem muito mais sobre a perda de recursos do que sobre os danos ambientais que a Samarco provocou por sua irresponsabilidade. O desastre de Mariana, ocorrido em novembro de 2015, com o rompimento da barragem de rejeitos da Samarco e que encheu de lama rios e ocasionou a morte de 19 pessoas, foi lembrado. Esse foi o maior acidente ambiental da história brasileira e o maior do mundo, que envolve barragem de rejeitos. A tecnologia de beneficiamento de minério utilizada pela Samarco na barragem de Fundão foi alvo de críticas. Outro caso da usina hidrelétrica Risoleta Neves, parada porque tem sido utilizada como dique para reter os avanços de resíduos do Fundão desde o rompimento da barragem, também foi destacado no Congresso. A usina só voltará a produzir, segundo a avaliação dada pelos especialistas, em 2022. A usina teve um reservatório totalmente assoreado, né, por materiais, por pedra, galhada, plantas e sedimentos, exaurindo completamente a funcionalidade de geração de energia. Em relação aos crimes ambientais, o procurador da República de Minas Gerais, Helder da Silva, esclareceu que o sistema judiciário não conta com recursos para fazer as perícias necessárias para a averiguação da reparação dos danos. Para ele, as penas aplicadas são injustas. Talvez fosse um caso de se pensar numa cisão. Eu temo porque o processamento dos crimes ambientais, que na verdade as penas são ridículas, são minúsculas, porque se causar poluição, a pena é de 1 a 5 anos, acaba sendo um convite. O direito penal não funciona como ele deveria funcionar, e a pena máxima que a gente tem na lei ambiental são 5 anos. Estou errado? Um dos responsáveis pela criação da Lei de Política Nacional de Meio Ambiente, o professor Paulo Afonso, destacou no último debate do Congresso o papel da advocacia nos temas relacionados ao meio ambiente. Nós estamos no caminho certo. Feliz a Ordem dos Advogados do Brasil, que teve essa sensibilidade de ter uma comissão de direito ambiental, de financiar, de dar força para a organização desses certames periódicos. Na Carta de Vitória, um acordo feito entre todos os participantes, palestrantes internacionais, nacionais e estudantes. Foram 11 itens de um compromisso na luta em defesa do meio ambiente, como, por exemplo, buscar a implementação das soluções negociadas nas instâncias administrativas, ampliar e aprofundar o empenho da Ordem dos Advogados do Brasil na defesa dos atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana. Reconhecer que o princípio jurídico do consumo sustentável já integra a Política Nacional de Relações de Consumo, seja por força da Constituição, seja por força do diálogo entre o Código de Defesa do Consumidor e o direito ambiental. Aspectos gerais das relações de consumo deram o tom da primeira Conferência Nacional do Direito do Consumidor, realizada entre os dias 4 e 5 de outubro, na cidade de São Paulo. Um dos destaques foi o aniversário de 28 anos do Código de Defesa do Consumidor, que se consolidou em um instrumento fundamental na garantia de direitos.
O Conselho Federal da OAB, por meio da sua Comissão Especial de Defesa do Consumidor, em parceria com o Conselho Seccional da OAB de São Paulo, realizou na capital paulista a primeira Conferência Nacional de Defesa do Consumidor. Durante 2 dias, juristas e especialistas na área debateram 8 painéis com pautas acerca das relações de consumo e dos direitos e deveres consumeristas. Na abertura solene do evento, a presidente da Comissão Especial do Direito do Consumidor do Conselho Federal da OAB, Marié Miranda, prestou sua homenagem ao árduo trabalho que as comissões das seccionais realizaram ao longo do ano de 2018 e o sucesso das ações em conjunto com o Conselho Federal da Ordem e com as entidades de defesa do consumidor. A todos que fazem o sistema de defesa do consumidor da OAB, aqueles que aqui estão presentes e aqueles que não puderam vir, aos presidentes das comissões, aos membros das comissões, aos presidentes das seccionais, que tanto consideraram e valorizaram a defesa do consumidor nos seus estados. As entidades de defesa dos consumidores e para todos que, de uma forma direta ou indireta, nos ajudaram a defender o direito do consumidor brasileiro. Muito, muito obrigada. O secretário-geral adjunto da Ordem, Marcelo Galvão, ressaltou em seu discurso a importância dessa primeira conferência ser realizada no ano em que o Código do Consumidor completou 28 anos de vigência e declarou que a OAB, por meio da sua comissão especial, tem um compromisso prioritário na defesa das garantias dos consumidores. O Conselho Federal da OAB, por meio de sua diretoria e da sua comissão especial de defesa do consumidor, se empenha incansavelmente pela garantia dos direitos deste grupo econômico, dos consumidores, que para o ajuste das normas à nova realidade das relações de consumo e para trazer a sociedade civil junto da entidade, junto da OAB, na defesa desse direito fundamental. A vice-presidente da Comissão Especial de Defesa do Consumidor do Conselho Federal da OAB, Cláudia Lima Marques, realizou a palestra magna de abertura, dando início aos trabalhos do 2º dia do evento. Na ocasião, ela chamou a atenção sobre a necessidade da união de todos como auxiliares da Justiça em defesa dos direitos dos consumidores e acrescentou: nós somos também, auxiliares da Justiça, portanto, somos também parte desse grande movimento, mas temos que cobrar do Estado esse dever de proteção aos consumidores, que a cláusula pétrea, lá no artigo 5º, inciso 32, o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. 8 painéis foram programados para discutir as questões do direito do consumidor. Campanha Mero Aborrecimento, agências reguladoras na defesa do consumidor, o debate sobre a cobrança no despacho de bagagens feitas pelas companhias aéreas, responsabilidade civil, proteção de pessoa com deficiência no mercado de consumo, o direito do consumidor, dano moral e os reflexos no Poder Judiciário e a discussão sobre produtos nocivos e fato do produto. No encerramento da primeira Conferência Nacional de Direito do Consumidor, foi lida a Carta de São Paulo, redigida durante o evento a partir de sugestões feitas pelos palestrantes e pelo público. A carta de 10 itens tem a preocupação em relação a retrocessos que ocorrem nos poderes legislativo, judiciário e executivo e visa a aplicabilidade do direito do consumidor de forma equilibrada. Veja alguns itens da carta. Promover a transformação da Comissão Especial de Defesa do Consumidor do Conselho Federal da OAB em Comissão Nacional de Defesa do Consumidor com caráter permanente. Em virtude de diversas ações judiciais e a insatisfação dos consumidores, comprovado no relatório da campanha do Conselho Federal da OAB Bagagem Sem Preço, pede-se a revisão imediata da Resolução 400 da ANAC com o objetivo de excluir a cobrança da bagagem. É imperativo manter a informação ambiental clara e precisa aos consumidores, em especial nos alimentos transgênicos, e aprimorar a rotulagem de alimentos para uma plena informação nutricional através de símbolos. A arbitragem é um método extrajudicial de resolução de conflitos
rápido e eficiente e que tem ajudado muitos cidadãos a conseguirem a aplicação do direito sem a necessidade de enfrentarem um processo judicial que pode durar anos. E com o objetivo de difundir as formas de aplicação da arbitragem e discutir os benefícios desse método, a Comissão Especial de Arbitragem da OAB Nacional realizou no dia 9 de novembro a primeira conferência sobre o tema em São Paulo. A primeira edição da Conferência de Arbitragem realizada em São Paulo destacou a importância do tema para o judiciário. O não uso da técnica reflete no montante de ações à espera de julgamento no país. Segundo a OAB, são cerca de 81 milhões de processos nas varas brasileiras e um pouco mais de 18 mil juízes que não dão conta das demandas, o que acaba sobrecarregando os fóruns do país. O resultado é um judiciário moroso, sentido por quem está na fila, à espera do julgamento do processo. Na abertura do Congresso, estiveram presentes o presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, o vice-presidente da OAB de São Paulo, Fábio Romeu Canton Filho, o presidente de honra da Comissão Especial de Arbitragem do Conselho Federal da OAB, Arnoldo Valde, o presidente da Comissão Especial de Arbitragem do Conselho Federal da OAB, Ricardo Ranzolin, e outras autoridades. Abrindo o evento, o presidente nacional da OAB falou sobre a responsabilidade que a Ordem vem assumindo ao longo dos anos, como voz ativa e de representação da cidadania brasileira. Relembrou que a instituição esteve à frente de vários embates a favor da sociedade, como o impeachment de 2 presidentes da República, o afastamento de um presidente da Câmara, pedidos de derrubada de sigilo de delações premiadas e fiscalizações das condutas de agentes públicos. E a nossa instituição é chamada como nunca a participar como voz ativa e representante da cidadania brasileira. E a Ordem tem feito isto. Mas com um mantra que eu tenho utilizado: serenidade, equilíbrio, moderação e a firmeza necessária em determinados momentos. A Ordem dos Advogados do Brasil, em que pese chamada a participar de todos os debates, ela tem procurado ter também a inteligência de participar daqueles debates que efetivamente contribuam para o crescimento da nação. Lamáquia ainda deu destaque à importância de discutir a respeito da arbitragem, pauta que há 15 anos a OAB vem trabalhando para sua consolidação. Que a importância deste tema hoje no Brasil é capital. Não apenas a arbitragem, mas a conciliação e a mediação. Sabemos que a capacidade instalada do Poder Judiciário hoje não dá mais conta da demanda. Nós temos que conscientizar a todos, em especial nós, advogados e advogadas. Nós somos agentes de transformação social. Nós precisamos ter a consciência de que nós precisamos buscar outros meios de soluções para os conflitos que aí estão. Foram 4 painéis debatendo os seguintes temas: aplicação dos precedentes vinculantes na arbitragem, arbitragem e administração pública, atuação do advogado na arbitragem e aperfeiçoamento da atuação das câmaras arbitrais no país. E o programa OAB Nacional termina agora. Você pode visitar as nossas redes sociais. A OAB está no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. É só colocar CFOAB. Não deixe de acessar também o site da Ordem, oab.org.br. Obrigada pela companhia e até semana que vem.